Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para você, aluno do 9º ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Guilherme Honorato e juntos vamos fazer aí discussões referente à língua portuguesa, mais especificamente voltadas para a prova do SAEB, prova essa que vocês vão encarar aí tão breve. Muito bem, para nós iniciarmos aqui as nossas discussões de língua portuguesa, nós vamos trazer um ponto que o SAEB adora cobrar, que é a distinção entre fato e opinião. Então vamos lá, nós precisamos entender bem qual é o significado da palavra fato e qual é o significado da palavra opinião. Muito bem. O que seria um fato? Fato é tudo aquilo que não pode ser contestado. Então, ou seja, aquilo que é objetivo, aquilo que é posto, aquilo que não se modifica. Então, o que é objetivo, posto, né? Ou seja, aquilo que não muda na percepção de cada um dos falantes, a gente chama isso de fato. Vamos a um exemplo. Neste momento eu estou vestindo aqui uma camisa, uma blusa, você está vendo. Se eu falar assim, ó, pessoal, a minha camisa, ela é uma camisa de cor azul. Você, do outro lado, que está aí me assistindo, diria, de fato, professor, a sua camisa ela é de cor azul. Então, ou seja, a percepção que eu tenho sobre a coloração da minha camiseta e a percepção que você tem a respeito da coloração da minha camiseta, ela não muda. Nós temos a mesma percepção, ou seja, nós estamos então diante de uma situação que evidencia um fato, porque o processo ele é um processo objetivo. Agora, o que seria uma marca de opinião? A marca de opinião é aquilo que muda de percepção de interlocutor, ou seja, cada interlocutor passa a ter uma percepção diferente. Então, vamos supor o seguinte, nós dois fomos ao cinema, começamos a assistir a um filme e ao terminar, um de nós fala o seguinte, nossa, que filme mais chato. E aí você fala, não é tão chato assim não, eu gostei. Percebeu que agora a forma de enxergar esse filme muda de falante para falante? Muda dependendo de quem analisa a situação? Pois bem, o nome disso é opinião. Opinião é aquilo que é mutável, aquilo que muda, aquilo que pode se modificar de pessoa para pessoa. Então, dependendo de cada um, nós podemos ter uma percepção diferente. Então, a gente vai dizer que a opinião ela é algo subjetivo, ou seja, é uma marca pessoal, é uma marca que diz respeito àquele interlocutor e não é o consenso, não é a marcação geral, não é a forma geral de enxergar. Então vamos aqui a alguns exemplos, tá? Vamos a exemplos do que poderiam ser fatos. Vamos lá. Prof, exemplos de fato. Se eu digo assim, ó, o Sol é uma estrela, certo? Ora, a gente aprende nas aulas de geografia, a gente aprende nas aulas de ciências que, de fato, o Sol seria a maior estrela do sistema solar. Perceba, então, que quando eu digo que o Sol é uma estrela, isso é um fato, isso não muda. A percepção que eu tenho é a mesma que você tem sobre o Sol. Vamos lá. Se eu falo assim, ó, suponhamos que esteja um dia muito frio mesmo, que nós estamos todos cheios de blusas, casaco, gorro, cachecol, e aí a gente fala assim, o dia hoje está muito gelado. Observe que quando eu falo o dia hoje está muito gelado, nós temos um fato. Por que um fato? Porque é uma situação objetiva. A gente percebe pelas nossas roupas, pelas nossas vestimentas, a gente percebe pela própria temperatura que cai no termômetro, então aquilo ali ele é um fato. Agora vamos para uma questão de opinião. Quando eu digo assim, ó, olha, eu achei aquele filme muito maravilhoso. Observe que, quando eu digo eu achei aquele filme muito maravilhoso, isso não representa uma visão geral.
Isso representa uma visão bem individual, que é uma visão particular, que é minha. Porque, de repente, você pode dizer, não, mas não é assim tão maravilhoso, não. Eu achei que o filme não foi tão bom. Então, isso seria uma opinião. Um outro exemplo de opinião, quando eu digo assim, ó, infelizmente não poderei ir à festa. Observe que esse infelizmente, ele é uma marca de opinião, porque revela uma maneira de eu enxergar aquela situação de não poder ir à festa, certo? Então, isso são exemplos de opinião e exemplos de fato. Mas o que mais cai nas provas do SAEB, né? O que é importante a gente observar, que é aquilo que vai cair no SAEB. O SAEB, ele gosta de dizer assim, ó, uma das questões clássicas do SAEB é: assinale a alternativa que contenha uma marca de opinião. Assinale a alternativa onde o autor revela sua opinião. Assinale a alternativa onde há uma marca de subjetividade. Subjetividade é a mesma coisa que opinião, porque subjetivo é aquilo que é do indivíduo, é aquilo que é da pessoa, a maneira como a pessoa enxerga a situação. Por isso que é uma opinião. Opinião é aquilo que tu acha que é, né? Aquilo que tu acha, e não o que é de fato, não necessariamente é o que representa o consenso ou a maioria, tá? Então o SAEB gosta muito de perguntar isso. Qual é a alternativa que contém opinião? E aí a pergunta é, professor, como é que a gente consegue fazer opiniões dentro do texto, né? Vamos começar aqui. Então, como identificar uma opinião? Então, como é que a gente pode identificar uma opinião? Minha gente, numa questão de SAEB, a gente pode identificar uma opinião de 3 formas, tá? A primeira delas é usando adjetivos. Usando adjetivos. Certamente, vocês que já estão aí no 9º ano já ouviram essa palavra adjetivo antes, né? Vocês já ouviram essa palavra adjetivo aí ao longo da jornada de estudo de vocês. E a gente vai recordar, professor, o que é um adjetivo? O adjetivo, ele é uma palavra que serve para caracterizar, serve para indicar uma qualidade, né? Uma qualidade boa, uma qualidade ruim, indicar um estado emocional, certo? Então, o adjetivo a gente usa para muitas coisas, né, na língua portuguesa, para indicar relações, para indicar características, para indicar qualidades, para indicar estados emocionais. Então, a palavra adjetivo, esse termo adjetivo, né, que vocês aprendem aí ao longo da vida de vocês na escola, ele é um termo, ele é uma expressão que, se aparecer dentro de uma das alternativas, ele é uma marca de opinião. O SAEB adora fazer marca de opinião usando adjetivo. Exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, ó. Se eu escrevo assim, ó, o filme era maravilhoso. Observe que a palavra maravilhoso, ela é um adjetivo. Ela é um termo que qualifica o filme, certo? Então, a presença do adjetivo dentro de um texto faz com que ali nós tenhamos uma marca de opinião. E é justamente isso que a gente vai ver agora em uma questão que já foi questão do SAEB. Vejam só. Leia atentamente o texto a seguir. Cidadania, direito de ter direitos. Aí nós temos aqui um trecho que fala: cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. Há detalhes que parecem insignificantes. Ó, então, insignificantes, ó, é uma palavra que é um adjetivo. A palavra insignificantes aqui é um adjetivo. Tá, professor, então quer dizer que aqui tem uma marca de opinião? Tem. Então, quando eu digo há detalhes que parecem insignificantes,
isso aqui é uma marca de opinião. Isso aqui é uma opinião. Por quê? Porque nós temos o adjetivo insignificantes, ó. Insignificantes aqui é um adjetivo. E, portanto, aqui nós temos uma marca de opinião. Mas vamos continuar. Mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Foi uma conquista dura. Então, ó, aqui, ó, foi uma conquista dura. Aqui a gente também tem uma marca de opinião. Por quê, professor, nós temos uma marca de opinião? Porque o dura aqui, ó, ele é um adjetivo também, certo? Ele é um adjetivo. Professor, por que uma marca de opinião? Porque há pessoas que podem dizer que conquistar o direito da cidadania não foi algo assim tão duro, não foi algo assim tão difícil. Outros poderão dizer que sim, conquistar o direito à cidadania, ele foi algo muito difícil, porque o duro aqui, né, a palavra dura aqui no texto, ela está no sentido de ser difícil. Foi uma conquista difícil, uma conquista árdua, uma conquista que demandou tempo, que demandou, né, bastante esforço. Isso para a opinião do autor, para a opinião do autor. Certo? Por isso que ele é uma marca de opinião. Porque pode ser que exista alguém que vai dizer assim, não, a gente não, a conquista do exercício da cidadania não foi assim tão difícil quanto o autor aqui do texto está mencionando. Por isso que é uma marca de opinião. A opinião, ela é sempre aquilo que pode mudar de leitor para leitor, certo? De pessoa para pessoa. Aí olha só, diante disso, a pergunta é o seguinte: o trecho que indica uma opinião em relação à cidadania é: o que é uma marca de opinião mesmo? A marca de opinião é aquilo que muda de pessoa para pessoa. É aquilo que eu enxergo de maneira diferente da maneira como você enxerga, ou da maneira como o Zezinho enxerga, ou da maneira como o Luan enxerga, né? Ou seja, são as formas de perceber diferentes sobre uma determinada circunstância. Então vamos ler. Vamos verificar. Para nós encontrarmos aqui uma opinião, a gente viu que uma das formas de nós encontrarmos opinião é usando palavras que são adjetivos. Então a ideia é: vamos procurar nas alternativas uma palavra que seja um adjetivo, que contenha um adjetivo, tá bom? Então vamos lá. Letra A é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. Gente, aqui nós não temos adjetivo nessa frase. Essa frase não contém nenhuma palavra que seja como maravilhoso, incrível, sensacional, difícil, legal, fácil, incrível. A gente não tem nenhuma palavra que representa essa qualificação. B. É poder votar em quem quiser. Também não temos aqui nenhuma marca de opinião, porque nós não temos aqui a presença de nenhum adjetivo. C. Revelam estágios de cidadania. Também, se eu procurar cada uma dessas palavras no dicionário, a gente vai ver que nenhuma delas é um adjetivo. Agora, na letra D, nós temos aqui a palavra dura, certo? A palavra dura, ela sim vai ter aqui, né, a nossa marca de opinião. A palavra dura aqui funciona para nós como um adjetivo. Em razão dela funcionar para nós como um adjetivo, nessa frase, foi uma conquista dura, temos ali, portanto, uma marca de opinião. A evidência de uma opinião do autor, tá certo? Muito bem. Professor, mas é só com adjetivo que a gente consegue fazer a marcação da opinião? Não. A gente consegue também fazer a marcação da opinião usando palavras terminadas em mente. Usando palavras terminadas
em mente. Eu não sei se vocês sabem, mas se não souberem, né, vão aprender agora. As palavras que terminam com mente, elas ganham um nomezinho bonito para isso. O nome delas é advérbios, tá? A gente chama isso de advérbios. Então ela tem um nome bonitinho, advérbio. Então, por exemplo, certamente, infelizmente, indubitavelmente, né? Rapidamente. Então, ou seja, essas palavras que terminam em mente, elas têm um nome que é o nome advérbio. Mas eu confesso que esse nome, para a prova do SAEB, não vai ter muita relevância não, tá? O que vai ser relevante? Vai ser relevante vocês saberem, alunos, que as palavras que terminam em mente revelam uma marca de opinião. Então, onde nós possuirmos palavras que terminam em mente, nós vamos ter um registro de opinião na prova do SAEB. Então, exemplo, quando eu digo infelizmente, ó, infelizmente, eu não vou à sua festa de aniversário. Então, quando eu escrevo, infelizmente, eu não vou à sua festa de aniversário, o uso do mente na palavra infelizmente, certo? Revela uma marca de opinião. E é justamente isso que nós vamos resolver agora numa segunda questão que caiu já na prova do SAEB para a gente ver como que o SAEB trabalha. Olha só. Leia atentamente o texto a seguir. A saída para os jovens. Esse é o título, né? Aí a pergunta começa. O texto, né? O Brasil tem hoje um grande exército de jovens na faixa etária de 15 a 24 anos, aguardando uma possibilidade de apresentar ao mercado de trabalho o seu potencial. O maior drama desse exército juvenil é a ausência de vagas oferecidas àqueles que procuram o seu primeiro emprego. Além disso, parte das vagas oferecidas aos jovens são ocupadas por adultos, já que o desemprego também afeta gravemente os chefes de família que, desesperados, aceitam qualquer coisa. Então vamos lá. Ainda temos mais um trecho aqui para ler. Apesar de tudo, há saídas para os jovens. Por não haver alternativas individuais para todos, apenas para alguns, o país precisa de um projeto nacional de desenvolvimento que viabilize o crescimento econômico em mais de 5,5% ao ano e por toda uma década. Agora que a gente já fez a leitura do texto, vamos à pergunta. E a pergunta é assim, ó. O trecho do texto que revela uma opinião, e aí quando a gente fala em opinião, nós estamos falando do quê? De uma marca subjetiva, daquilo que muda de pessoa para pessoa, que de repente alguém vai dizer alguma coisa e o outro vai dizer, mas eu não acho que é assim. Mas eu penso diferente. Ou seja, isso é uma marca de opinião. A opinião é aquilo que muda de percepção de pessoa para pessoa. Então, ao longo do texto que a gente acabou de ler, o autor aqui manifesta a sua opinião. E onde que a gente encontra essa opinião? A gente pode encontrar essa opinião de duas formas. Ou usando um adjetivo qualificador, né, um adjetivo que qualifique, ou então usando uma palavra que termina em mente. E aí nós vamos ler, ó. Letra A. O país precisa de um projeto nacional de desenvolvimento. Cuidado, desenvolvimento termina com O e não termina com E, então não é. B. Parte das vagas oferecidas aos jovens são ocupadas por adultos. C. O Brasil hoje tem um grande exército de jovens. E D. O desemprego também afeta gravemente os chefes de família. Observe que na última alternativa, na letra D, nós temos a palavra gravemente.
que é uma palavra que termina em mente. E um detalhe rico aqui para a prova do SAEB é: palavras que terminam em mente serão marcas de opinião. E por essa razão, o gabarito correto para essa questão foi dado como letra D. Então veja, nós podemos ter marca de opinião usando adjetivos que qualificam, podemos ter marca de opinião usando palavras que terminam em mente, e a gente ainda pode ter uma terceira forma de fazer opinião. E a terceira forma de fazer opinião é usando verbos, né, opinativos, verbos que revelam marcas de opinião. Então, ou seja, usando verbos opinativos. Como assim, professor? O que são verbos opinativos? Certamente, quando a gente quer dar uma opinião, a gente costuma usar um verbo, a gente costuma usar algumas palavras, alguns verbos, que ajudam a marcar a nossa opinião. Como, por exemplo, o verbo achar. Olha, eu acho que esse filme não é legal. O eu acho, quando eu uso eu acho é um exemplo de marca de opinião. Porque você está falando daquilo que você considera. Um outro verbo é o próprio verbo considerar. Eu considero que você, ou seja, esse verbo considerar, essa palavra considerar, ela também é uma marca de opinião. Por quê? Porque revela aquilo que você enxerga sobre o mundo. Um outro exemplo é usar o verbo pensar. Olha, eu penso que, o verbo eu penso que, quando eu uso esse eu penso, eu acho, eu considero, eu acredito, né? A gente vai ter o quê? Uma marca de opinião, porque a opinião é aquilo que o eu tem sobre o mundo, ok? Então, quando eu digo eu acho, eu acredito, eu penso, eu considero. Quando a gente usa esse tipo de situação, quando a gente usa esses tipos de verbos, eu acho, eu penso, eu considero, eu acredito, isso também é uma marca de opinião, porque revela aquilo que você tem de visão sobre o mundo. E é justamente nesse viés que nós vamos resolver agora a próxima questão, que também foi uma questão que caiu na prova do SAEB. Vejamos. Leia atentamente o texto a seguir. A migração no estado de Roraima. Pessoalmente, penso, ó, o verbo penso sim, eu penso, então aqui a gente já tem uma marca de opinião, né? Eu penso que a migração trouxe vários benefícios para o nosso estado. Por que é uma marca de opinião? Porque o autor desse texto, ele acredita, ou seja, na visão dele, no ponto de vista dele, ele vê a migração como algo positivo. De repente vai ter alguém que vai dizer assim, não, mas não foi tão positivo assim. Então, por isso que é uma marca de opinião, porque fala da percepção do autor sobre o fluxo de migração que houve no estado de Roraima, tá? Seguindo, segundo dados históricos, Roraima foi formada por migrantes que vieram de todas as regiões do país, principalmente do Maranhão. Os migrantes contribuíram para o crescimento e desenvolvimento do comércio, para a educação, como para a implantação de pequenas indústrias de hoje, agricultura e etc. Muitas pessoas aqui em nosso estado falam que a migração traz vários problemas. Ó, aqui já é uma opinião, só que é uma opinião de outras pessoas. Porque ele fala, muitas pessoas falam que a migração traz problemas. Isso não é uma visão do autor, isso é uma visão de outras pessoas, né? Por isso que lá no começo, quando ele fala eu penso, ele revela a sua marca de opinião. Porque ele sabe que existem outras pessoas que pensam diferente dele, do autor, né? Sobre o fluxo de imigração no estado de Roraima.
Então, outras pessoas falam que a migração trouxe vários problemas para a região, como desemprego, crescimento da miséria, violência, sobretudo o crescimento desordenado da população. Aí ele coloca ali no final, né? Mas podemos perceber que isso não é um problema de Roraima, mas de todo o Brasil. Logo, confirmo que a migração é de suma importância para o crescimento da nossa região. Ó, quando ele usa ali, ó, confirmo, eu confirmo, né? Isso é uma marca de opinião também. Né? Então, ou seja, isso também é uma marca de opinião. Então, usar o eu confirmo, eu acredito, usar o verbo conjugado no eu, isso também revela uma marca de opinião para dentro dos textos, tá? E o Saeb perguntou justamente isso, ó. Nesse texto, qual é a frase que expressa uma opinião do autor? Bem, ao longo dessa aula, nós vimos que a opinião ela pode ser realizada de três maneiras. Ela pode ser utilizando adjetivos, então quando a gente identifica um adjetivo dentro do texto. Ela pode ser utilizando uma palavra terminada em mente, que seria um advérbio, né? Ou então fazendo uso de verbos opinativos, que seriam aqueles verbos que revelam marcas de opinião, usando o eu, né? Usando a primeira pessoa do singular, que seria o eu, ok? Aí vamos lá, letra A. Penso que a migração trouxe vários benefícios para o nosso estado. Opa, já matamos aqui a questão, né? Ou seja, já identificamos aqui a questão correta. É aqui que nós temos uma marca de opinião. E por que é aqui que nós temos uma marca de opinião? Por conta da palavra penso. A palavra penso, eu acredito, eu confirmo, eu acho, né? Eu achei, eu acho, eu achei. Isso tudo são marcas de opinião. Então, para a gente finalizar aqui, o que eu quero que vocês levem dessa aula para a prova do Saeb? Que a opinião ela pode ser construída dentro de um texto de diferentes formas. Ou usando adjetivos, ou usando palavras terminadas em mente, ou então usando esses verbos que revelam a maneira de enxergar o mundo. Eu penso, eu acredito, eu considero, né? Leve isso para a prova e vá e acerte aí a questão, tá certo? Pessoal, muito obrigado aqui pela sua participação na nossa aula de língua portuguesa e, claro, eu aguardo vocês aí no nosso próximo encontro para trazermos muitas outras discussões sobre essa nossa língua que é tão incrível, que é a língua portuguesa. Sucesso e bons estudos!